Estou de volta com sérias críticas a essa questão, porque eu acho que é um absurdo o cara do Enem, sem noção alguma, achar que você trabalha num laboratório ou que tem um laboratório em toda escola nesse país, que a educação está, ó. Mas vamos resolver, porque eu tô aqui para isso, tá? Bora lá. Enem 2021, caderno azul, questão 103. Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era de 100 mg de ácido acetil salicílico por comprimido, princípio ativo, cuja estrutura está apresentada na figura, além do amido e da celulose, componentes inertes. O técnico realizou os seguintes testes. 1. Obtenção da massa do comprimido. 2. Medição da densidade do comprimido. 3. Verificação do pH com papel indicador. 4. Determinação da temperatura de fusão do comprimido. 5. Titulação com solução aquosa de NaOH. Após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado, porque a quantidade de ácido acetil salicílico por comprimido foi de apenas 40% da esperada. Ele então te fornece a molécula do ácido acetil salicílico e pergunta o seguinte: o teste que permitiu reprovar o lote de analgésicos foi o de número... Então, cara, eu acho assim, é uma questão que tem toda uma base química num contexto isso, tem toda uma ideia que você precisa conhecer de algumas coisas que viu em sala de aula. Entretanto, vamos falar a verdade que essa questão não prova droga nenhuma, né? O cara acha que você vai sacar como é que se faz uma análise de alguma coisa com o ensino médio brasileiro do jeito que está. Mas enfim, vamos à luta. Vamos analisar cada ponto desse, porque aqui no canal Aqui Amiga com a Arte a gente está para isso. Só para fazer uma síntese do texto, peraí, eu tinha um comprimido, esse comprimido tem como princípio ativo o ácido acetil salicílico, cuja fórmula está ali, e que o nome é ácido acetil salicílico, e a gente queria ver se ele estava dentro da quantidade de ácido acetil salicílico que prescrevia um comprimido. Só que estava fora, estava com 40%. E por que estava? Qual análise detectou isso? Vamos lá, a afirmativa 1 é assim, ó, obtenção da massa do comprimido. Repara, isso aqui é fake, está fora. Agora vamos explicar por que isso está fora? Cara, você podia ter vários comprimidos com outros tipos de ingredientes que tivessem a mesma massa, não é verdade? Não é porque um comprimido deu 100 mg que vai ter só ácido acetil salicílico. Eu posso pegar só os componentes inertes, amido e celulose, e fazer um comprimido de 100 mg. Então, isso aqui está fora por questões óbvias. Falso. 1 é falso. 2. Na afirmativa 2, ele fala assim, ó, medição da densidade do comprimido. Vamos pensar um pouco? Densidade é a massa sobre o volume de uma determinada substância, mistura ou solução, qualquer. Se há uma razão entre a massa e o volume, ele pode estabelecer não só com ácido acetil salicílico, que é o famoso AAS, mas com qualquer substância. Ele determinar uma certa massa, que pode ser dos ingredientes inertes ali, dos componentes que não funcionam para o tal medicamento, como amido e celulose, e colocar num volume tal que a densidade é a mesma, até para, por exemplo, um comprimido de arroz. Sacou? Então essa aqui é falsa. Afirmativa 3. Ele fala então assim, ó, verificação do pH. Aqui é legal a gente discutir isso, gente, porque olha só, o pH, se feita uma análise quantitativa, ou seja, se você realmente conseguir determinar a concentração de H+ do ácido acetil salicílico, e isso aqui pode ser feito com uma análise, uma neutralização ou titulação, se você conseguir determinar a concentração de H+, baseado na molaridade, no grau de ionização e no número de hidrogênios ionizáveis desse ácido, que é aquilo que o Mazei chama de mesh peixinho. Se você não está ligado, eu vou subir um card para você aí, falando de pH. Se você conseguisse fazer isso, você conseguiria determinar, através da concentração de íons H+, a concentração do ácido acetil salicílico. Porque esse hidrogênio aqui, do ácido acetil salicílico, é um hidrogênio ionizável. Entretanto, olha o que ele fala junto com essa informação. Ele fala
que o pH foi determinado a partir do papel de tornassol. Não sei se você está ligado, algumas pessoas nem sabem o que é, mas o papel de tornassol é um indicador de pH grosseiro. Você não consegue de pH 2,2. Você tem uma escala de cores que é assim, ó, vermelho indica mais ou menos acidez, azul indica alcalinidade, mas o papel de tornassol ele não tem uma precisão que possa se dizer que a análise é quantitativa, que você consiga quantificar essa concentração aqui de H+. Isso você só conseguiria a partir de uma reação ácido-base para calcular quantos mols do ácido acetil salicílico você teria, o que faz essa afirmativa a 3 também, a 2 já era falsa e a 3 também é falsa. A afirmativa 4. O colega fala assim da banca, determinação da temperatura de fusão de um comprimido. Gente, bacana dizer que a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição e os gráficos de fusão e ebulição são critérios de pureza. Ou seja, a partir do ponto de fusão de uma substância, você sabe se aquela substância está pura. Sacou? Vou até subir uma questão aqui do Enem do ano passado, 2020, em que ele colocava o gráfico de mudança de estado de uma substância pura. É fato. Se a substância está pura, ela tem um ponto de fusão e um de ebulição constante. É aquele gráficozinho que tem um patamar assim, não sei se você lembra. Olha, a fusão é constante e depois a ebulição também é constante. Esse gráfico é de uma substância pura. Entretanto, ele fala que aqui você já tem uma mistura. Ele fala que você tem o nosso princípio ativo, que é o ácido acetil salicílico, mas que você também tem os componentes inertes. Então, conclusão da história. Não é uma substância pura. E sendo assim, você não consegue, através do ponto de fusão, quantificar a quantidade de ácido acetil salicílico e dos componentes da mistura. Sacaram? O que faz essa afirmativa 4 ser falsa também. Afirmativa 5. Na afirmativa 5 ele manda assim, ó, titulação com solução aquosa de NaOH. Primeiro esse termo que não é muito comum a vocês. Titulação. Titulação, gente, quer dizer determinar o percentual. Os percentuais das soluções são chamados de títulos em muitas das regiões brasileiras. Título em volume, título em massa por volume. Ele quantifica quanto tem de soluto imerso num solvente, constituindo um conjunto chamado solução. E a titulação, então, acaba sendo uma reação química. Como você tem um ácido, que é o ácido acetil salicílico, AAS, mas aí vai chamar assim, sendo titulado, ou seja, reagindo com a solução de hidróxido de sódio, que é o NaOH, isso aqui, ó, AS vezes NaOH, você vai então conseguir determinar exatamente o número de mols de H+. Como? A partir da solução conhecida de hidróxido de sódio que você tem, você vai ter uma certa molaridade, mol-litro ou grama-litro, e você vai ver quantos íons hidroxilas foram consumidos. Mas repara que a reação aqui, você só tem um hidrogênio ionizável no ácido. Então, um hidrogênio ionizável do ácido reagirá com uma hidroxila da base. Ou seja, pelo número de hidroxilas da base que reagirem, eu posso saber quantos hidrogênios tinha o ácido. Se eu souber, isso aqui vai formar água, sal e água. Se eu souber quantos hidrogênios ionizáveis tinha o ácido, eu posso determinar quantos mols do ácido tinha dentro daquele comprimido. Determinando quantos mols tem, você determina a massa, sacou? A sequência seria essa. Determinando-se o número de H+ do ácido, a consequência disso é que você conseguiria determinar o número de mols, N, do ácido acetil salicílico. E se você consegue determinar o número de mols desse ácido acetil salicílico, você faz aquela regra de 3. Um mol tem tantos gramas, aquele número de mols que você achou tem X, e com isso você encontra exatamente a massa do AAS contida no comprimido. Esse item aqui, então, é um item verdadeiro. Vamos marcá-lo. Letra E é verdadeiro. Tá morta. Mas é uma questão que eu acho assim,
para professor ou para qualquer governo que acha que a educação nesse país aqui, em Química, é a educação que a gente sonhava ter. E não é, né não? Cara, espero que você tenha curtido a questão. E se você curtiu, eu te convido a se inscrever no canal Química com Arte. E te falo só uma coisa. Esse canal aqui não tem canal igual na internet. É mais arte, é mais astral. A química sai de forma raiz, com conteúdo de base, e ninguém tem pressa para resolver cada item. Porque um item que é falso aqui, ele pode ser verdadeiro na próxima questão, concorda? Então olha só, se você não é inscrito, eu te convido a se inscrever no canal, aciona as notificações para ficar sabendo do que está rolando aqui. Tem vídeo novo toda segunda, quarta e sexta, sempre às 18. Teve prova? Masei aqui para resolver aquela prova, todas as questões, com todos os itens. Cara, você pode ficar fora dessa? Não pode não, né? Mas tem mais um toque, se liga aí. Na descrição do vídeo tem um negócio chamado Mandae. Mas aí, o que é o Mandae? É um curso completo de química, grátis, que eu deixo para você só com videoaula. Não tem texto não, tá ligado? Os textos, os livros, eu já li. Eu tô aqui para facilitar a tua vida. Então, cara, se você puder, compartilha o vídeo. Quero te agradecer os comentários do Brasil inteiro que eu tenho recebido, fofíssimos, carinhosos, e a gente vê que o canal tá ajudando, e isso me faz muito feliz. Ficamos combinados assim então, tá? E eu já te vejo na próxima, valeu? Um abraço e até lá!